Vamos limpar a nossa mente, colocar na nossa tela mental a imagem do nosso Cristo, Cristo amoroso, Cristo consolador, que está a todo momento a nos consolar, nos auxiliar, nos dando caminhos corretos a seguir. Jesus, irmão amado, olhar pela nossa comunidade tão carente, necessitada de teu auxílio, da tua proteção. Se nossos irmãos que se encontram nas encostas, perdendo seus lares, suas casas, tende misericórdia, Pai, de todos nós que aqui ainda na terra passamos essas dificuldades. Mas nos consola, nos dá sabedoria, para que possamos vencer a cada dia, sem blasfemar, sem de encontro a Deus, pois sabemos que tudo que passamos tem sua razão de ser. Jesus nos proteja, nos ilumine, proteja toda essa população que vive nas encostas. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos dê esse momento de compreensão do que vamos estar estudando, compreendendo o capítulo da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Estamos no capítulo 6, né? Que continua a palestra do instrutor do Centro de Mensageiros Telésforo. Estão me ouvindo bem todos? Sim, está ouvindo. Então, Telésforo continua a palestra, que é o capítulo Advertências Profundas. No primeiro capítulo 5, ele começa a dizer as instruções, né? As regras, enfim, daqueles trabalhadores, uns que faliram e outros que estão se candidatando pela primeira vez, como André Luiz e Hilário, que é o que nós iremos acompanhar diretamente, André Luiz e Hilário. E os outros que já voltaram de reencarnações e que estão se preparando de novo, que é uma grande misericórdia para todos nós. Está embutido aqui que Deus é de uma misericórdia infinita, porque aqueles que já faliram estão novamente se preparando para mais uma reencarnação. Então fica claro que Deus nos dará oportunidades sempre. Nos preparará sempre para acertarmos, né? Se falirmos, há consequência, mas ninguém fica no sofrimento, né? Cada um vai citar aqui que passou um tempo no umbral, os que a gente vê no capítulo 7 em diante, mas que estão numa colônia superior, sendo bem cuidados e se preparando para novos empreendimentos na carne. Então agora ele vai vimos também ele finalizar o capítulo dizendo que não queria apenas trabalhadores, mas que ele queria servidores. Foi o nosso assunto final. Então no dicionário eu fui entender, né? O trabalhador, aquele que recebe uma remuneração por horas de serviço, tem deveres a cumprir, obrigações a cumprir, tem direitos a receber, mas ele quer servidor nesse ministério. Boa noite. E servidor, que está no dicionário, das várias definições, é o que tem vocação para servir ao público indistintamente. É aquele que se nutre, se alimenta com a possibilidade de transformar a sociedade. Por que ele está usando servidor? Porque na abertura ele falou que ele queria que o centro, no centro mensageiro não era um centro de divulgação, um correio, era um centro de preparação de cartas vivas. Não é pessoas para levar uma mensagem, escrever um livro. São pessoas que são o próprio livro. Onde ele está, onde ele estiver, onde ele caminhar, ele é uma carta viva do Evangelho de Jesus. É baseado naquilo que Paulo vai dizer, né? Paulo dizia, para que tanta carta? Vocês agora já têm carta, já tem o Antigo Testamento, já tinham o escrito de Mateus. Já aprendam isso e se tornem cartas vivas do Evangelho. Então ele está usando muito essa frase do apóstolo Paulo. Então servidor é isso. Por isso que Emmanuel coloca lá no destaque no livro Consolador.
a responsabilidade de um servidor público, está lá no livro Consolador, é muito maior do que um trabalhador de empresa privada. Aí é o livro Consolador que nós já estudamos em um grupo particular. Então vamos lá onde nós ficamos. Capítulo 6, advertências profundas, segue a palestra de Telésforo. Já sabemos que ele quer um servidor, ele não quer trabalhador, então ele quer aqueles que têm vocação para servir ao público indistintamente, é aquele que se alimenta, que se nutre e fica feliz com a possibilidade em transformar a sociedade. Isso é no dicionário. Dicionário que eu peguei pela internet, o Micaelos. Então ele quer isso aí. Alguém que integre, e aqui ele vai falar diretamente nesse capítulo dos médiuns ostensivos, dos doutrinadores, é alguém que se sinta feliz e se alimente em fazer o bem, em ser instrumento do bem ao próximo. Então vamos lá. Onde é que nós paramos? Cadê? É começar nossas colônias, né? Outras colônias. Vamos pegar isso aqui. Eu já li esse texto, mas vamos lá para entender o parágrafo. Outras colônias... Em grandes instrumentos. Cadê? É outra página já? Grandes instrutores, né? E a ignorância... Vou ler o parágrafo todo. Outras colônias de nossa esfera providenciam tarefas da mesma natureza, mas pouquíssimos são os que se lembram das realidades eternas no, abre aspas, outro lado do véu, fecha aspas, e reticência. A ignorância domina a maioria das consciências encarnadas. A ignorância é a mãe das misérias, vou pegar aqui, as pessoas chegando. É a mãe das misérias, das fraquezas, dos crimes. Então, a ignorância que ele faz esse destaque. E encarnados estamos, todos nós, 8 bilhões. Nós temos o esquecimento das nossas tarefas, todo mundo a tem, da nossa missão. Todo mundo na Terra tem uma. Esquecemos aquilo que pedimos, que escolhemos do outro lado do véu, quando estávamos no estado da erraticidade, ou do mundo espiritual, como queiramos dizer. Então, eu estou sobre o esquecimento. E a ignorância dos meus pedidos, das minhas tarefas, dos meus anseios, diante dos meus guias, do meu guardião no mundo espiritual, vai dominando a consciência dos encarnados. Mas todo mundo tem uma predisposição, tem uma tendência, está no livro dos Espíritos, né? Todo mundo vem com um objetivo, questão 166 do livro dos Espíritos, expiar o passado, objetivo da reencarnação, e depois, sei lá, progresso moral. Todo mundo que vem na Terra veio com o objetivo de progredir moralmente, né? Porque intelectualmente nós somos arrastados. O livro dos Espíritos... Boa noite. Boa noite, José. Na lei do progresso, né? A marcha do progresso. O progresso intelectual sempre marcha, sempre avança. Para sobreviver, eu preciso aprender uma profissão. Padeiro, vigilante, borracheiro, médico, o que for. Se eu não nasci rico, eu tenho que progredir intelectualmente, eu sou arrastado. Mas a questão é que, moralmente, ninguém arrasta ninguém. Né? Se espera o quê? Que uma mãe, um pai, um avô, uma avó, um tio, dê bons exemplos de conduta moral para aquele ser que ele recebeu, aquele ser milenar. Então, a gente muitas vezes negligenciamos isso. Bota o filho na escola, rala para a faculdade só para ele progredir intelectualmente e sobreviver. E o moral? Então, vamos lá. Ele começa a ignorar o quê? O que ele está falando nessas duas palestras? A disseminação das ideias espiritualistas. Nesse capítulo ele abriu utilizando um nome diferente. Disseminação de valores educativos, que são as questões morais. Mas mamãe e papai nunca me passaram, nunca disseminou para mim as ideias espiritualistas. Existe Deus, né? Existe um ser superior. O seu pet, quando morrer, meu filho, né? O seu pet não se acabou. Ali é um princípio inteligente. Falando que foi espírita, né? Cada um tem o seu jeito de falar.
conforme a sua crença, os seus valores. Mas se for um pai espírita, vai dizer, é um princípio inteligente, ele deu mais um passo na estrada evolutiva. Espíritos abnegados acolheram aquele princípio inteligente, né? Que vai voltar novamente como um cão. Claro que ninguém vai falar assim com uma criança, né? Vai falar com carinho, com jeito didático, conforme a idade dela. Teresa, evangelizadora, sabe melhor do que isso, melhor do que eu, como se colocar, passar a doutrina para as crianças da evangelização. Mas vai dizer que existe algo além da matéria. Essas ideias espiritualistas. Existe algo além. Vovó morreu. A criança chora. O pai chora, a mãe chora. Saudade. Mas não se desespera. Não se revolta. Porque aquela criança vai receber de mamãe e de papai, conforme a sua crença, católico, evangélico, candomblé, espírito que for, as ideias espiritualistas, vai disseminar os valores educativos da alma, que são os valores morais. Tá? Você dá um lugar a um idoso no ônibus, não precisa ter a cadeira amarela, o banco amarelo. Se chegar uma gestante, você levanta e dá o lugar. Mas mesmo com a cadeira amarela que é reservada no metrô e no outro, tem jovens que não dão o lugar com a mulher com a barriga desse tamanho lá na frente dele. Precisa de alguém que levantar em outra cadeira e dar. Pessoas de cabelos brancos, porque ele está ali. Então são esses valores educativos, né? Esses valores espiritualistas que vão dando qualidade, porque sem moral eu não tenho luz espiritual. Se eu não tenho uma conduta moral, como é que eu vou ter luz espiritual? Se eu só tenho intelecto, se eu só sou um grande cientista, um grande professor, e se eu não tenho conduta moral, como é que eu vou ter luz nenhuma? Não vou ter, eu vivo as sombras. Então nós nos preparamos, ele está dizendo, estamos preparando pessoas que umas vão encarnar, outras vão ficar ajudando para disseminar ideias espiritualistas e de valores morais, para afastar o quê? A sombra da ignorância. A ignorância é uma sombra densa na alma. É uma sombra densa que mata. Por que Jesus, na multiplicação, nós estudávamos isso essa semana no livro O Consolador, ou Seara dos Médios, né? Emmanuel faz uma abordagem sobre a multiplicação dos pães do Cristo. 5.000 pessoas com fome. 5 pães, 3 peixes. Os apóstolos entregam, ele retira e vai magnetizando aquilo e nutre, sacia 5.000. E Emmanuel vai dizer, o que foi principal aí? A matar a fome naquele momento do alimento material. Horas depois, aquelas pessoas vão voltar a ter fome de comida, de pão, de peixe, do que for. Mas o que foi importante, naquele momento Jesus prega o Sermão do Monte. Aqueles que tinham ouvido de ouvir, olhos de ver, começaram a se nutrir de um alimento que nunca mais vai lhe dar fome, como ele vai dizer à mulher no poço de Jacó, né? Aquele que beber da minha água nunca mais terá sede. Então, quando aqueles que ouviram, e no livro Boa Nova, não vou me estender, Humberto de Campos relata 3 pessoas que acompanham quando desce. Ninguém encontrou a cura do corpo. O cego, o deficiente e o outro. Mas ele olha o semblante, Simão Pedro, que eles foram na casa cedo, e quando eles veem descendo, eles estão saciados, ouvindo Jesus. Mas voltaram com a bengala na mão, o outro voltou conduzido pelo outro cego, não se curaram, mas deram o primeiro passo para a cura moral, a cura espiritual. Então Emmanuel vai dizer no livro que estudamos ontem, foi anteontem, a luz espiritual, o alimento espiritual, é o objetivo maior de Carmen, de Itamar, de Elisângela, das pessoas que vão no centro, que dá o pão material, a cesta básica, o que for, dá o dinheiro conforme for, para comprar o gás. A caridade material não anula a outra, mas o objetivo maior é que aquelas pessoas escutem. Por que eu estou passando fome? Nas palestras ele vai se esclarecendo, no evangelho ele vai compreendendo por que é que ele passa a necessidade e o vizinho troca de carro todo ano. Por que é que minha filha, eu nunca consigo ter um filho, e a usuária de crack, que trabalhou comigo lá 7, 8 anos, teve 5 filhos, todos saudáveis,
E a moça lá na frente só teve filho deficiente, funcionário público, marido advogado. Questões que só o Espiritismo pode explicar. Quem diz não sou eu, estou no Evangelho Espiritismo. Enigmas é a palavra. Que só o Espiritismo pode explicar. Então, se a pessoa vai na casa espírita com fome do pão, a gente dê. É um dever nosso. Mas é uma obrigação nossa, um dever, de levar a luz espiritual nele, para afastar a sombra da ignorância, porque é mãe das misérias. Ela é mãe das fraquezas. Ela é mãe dos crimes. Bezerra de Menezes vai dizer, aquele que pede, toda vez que alguém matar alguém e lhe chocar, ore pelo assassino, porque ele ignora que existe uma lei de causa e efeito. Emmanuel coloca isso no livro Luz do Caminho, capítulo A Prece. Orai por eles. A prece não vai impedir de ele percorrer o caminho de sombras que ele criou, mas vai ser a bússola, a lâmpada acesa para sustentar ele. Mas que ele vai percorrer o caminho de sombras que ele gerou, ele vai. Mas se ele passa a orar, ele tem uma bússola, embora ele está num caminho de sombras. Capítulo A Prece, livro Luz do Caminho, Espírito Emmanuel. Oremos uns pelos outros, esclareçamos uns aos outros. Proposta da doutrina espírita, para afastar a ignorância, porque ela é mãe das misérias, das fraquezas e dos crimes. Por que é que o espírita não aborta? Se o espírito abortar, não vai ter um espírito de luz que vai barrar, vai contar ao coordenador do centro para barrar a pessoa. Claro que ele não vai fazer isso. Ali é um hospital das almas. Se ele está na casa espírita e continua abortando, imagina se ele estivesse fora. Se ele estivesse fora da casa espírita, o que é que ele não fazia? À medida que ele está lá, ele vai esclarecendo até um dia que ele deixe de abortar, não por imposição do encarnado, do livro ou do guia, é pelo esclarecimento. Conhecereis a verdade e ela vos libertará da ignorância. Função que Telésforo está dizendo como uma advertência profunda a quem trabalha na doutrina espírita. A função é de afugentar as sombras da ignorância daqueles que nos procuram, principalmente nós que estamos procurando ela. Vou ler mais um trecho e abro para comentários. Grandes instrutores nos fluidos da carne, encarnados, amedrontam-se por sua vez, aqueles da missão, diante dos atritos humanos, e se recolhem indevidamente na concepção que lhes é própria. Esquecem-se de que Jesus não esperou que os homens lhe atingissem as glórias magnificentes e que, ao invés, desceu até o plano dos homens para amar, ensinar e servir. Não exigiu que as criaturas se fizessem imediatamente iguais a ele, mas fez como os homens para ajudá-los na subida áspera. Então, quer dizer, eu vou para um templo de minha eleição, e aqui focando na casa espírita, nessa encarnação. Chega lá, não me dou bem com carne, não me dou bem com Ferreira, me dou bem com um com o outro. Aí eu saio, é os espíritos. Mas está cheio, não vou citar nome aqui, chamado por Filomeno de Miranda, espíritas itinerantes. Ele advertia isso em 1971. Espírita de gabinete, espírita de itinerante. A palavra de Filomeno para o Divaldo Franco. O itinerante não tem casa nenhuma. Tereza vai fazer uma palestra. Que centro você é? Não tem um centro, não. Tem alguma coisa e o coordenador não pergunta, né? Não tem a ver com a vida de ninguém. Mas aqueles que são próximos de mim, querem ir a casa, de casa, e aí, assim, não fiquei. Mas você não veio de uma casa tal? Já estava nessa casa? Mas Tereza era chata. Tereza é um exemplo que eu estou usando, né? E eu não me dei bem com carne, adorei Miramar, mas aí sai, termina itinerante, não fica em lugar nenhum. Sempre o defeito está no outro, no local, no ambiente externo. Ele nunca para fazer um mergulho para dentro de si. Será que eu não sou muito exigente? Sou muito rígido? Né? Eu não exijo muito que Cássia
Cássia trabalhe na minha linha de ponto de vista, e se Cássia não está na minha linha de ponto de vista, eu passo a discordar dela. Aí fica saltando de galho em galho, e aí vai ver lá, itinerantes. Não tem casa fixa. Não tem. E a gente respeita, porque ele vai lá, faz o seu trabalho. Mas não, por que não fica? Né? Esse pergunta por quê, eu nunca faço. Né? Quem tem que fazer é o itinerante. Por que ele não consegue ficar em lugar nenhum? Por que ele não consegue se adaptar em casa nenhuma? Filomeno faz isso para o Divaldo no segundo livro que ele escreve, para o Divaldo Franco, da sua série, que é uma série que dá continuidade a André Luiz, né? As 3 Isórias. É isso aqui. Já imagina se Jesus esperava que Sérgio e Teresa fosse igual a ele. Era melhor ele ficar lá mesmo. Como é que eu vou conseguir ter a natureza daquela? Então o que ele fez? Ele desceu, encarnou, né? Veio para os fluidos da carne para ajudar a gente a subir. Dá um exemplo de guia e modelo. Ó, a subida. A subida cansa. A subida aqui é subida moral, né? Não é subida de valores educativos que eu tenho que construir dentro de mim. Né? Eu tenho que construir. Aí dá trabalho. Porque eu quero que Cássia haja como eu entendo que deva ser. É assim que eu quero fazer, mudar o outro. Porque mudar a mim é muito difícil. Mas eu quero mudar a outra dentro de casa, o outro no templo, mudar o colega no trabalho. Mudar a gente é difícil. É mais fácil eu querer apontar o defeito do outro e querer que ele mude. Então, ele desce e se torna guia e modelo. Muita gente desiste. Grandes instrutores. Aqui no livro não tem. O livro Missionário da Luz, você olha lá o exemplo de um. Minha nossa, como é que a pessoa passa tantos anos se preparando para trabalhar com bezerra? Ele joga tudo fora por uma inquietação sexual. Tudo fora. Vai para uma festa e já era. Então você, grandes instrutores, ou pessoas simples como nós, né? Como essa maioria que está aqui, mas que vem com a tarefa, a gente falha. A gente se amedronta. Ele vai dizer aqui os motivos das falhas. Esse capítulo é para explicar as causas do fracasso na tarefa mediúnica. Principalmente na área da mediunidade ostensiva, na doutrinação, na palestra, no trabalho da casa espírita. Ele vai explicar com detalhes aqui. Mas aqui ele já vai dando uma dica. Amedrontam-se diante dos atritos humanos. Né? Atrito dentro de casa, ele quer compreensão. Mas eu estou numa tarefa, eu sou passista. Eu sou palestrante. Mas ele não quer reclamação dentro de casa. Ele quer sair tudo em paz. Então, imagine, cada um de nós aqui deve mergulhar para dentro de si. E louvado seja nosso Senhor Jesus, naqueles que têm uma família compreensiva, espírito. Mas quantos problemas, muitos de nós já saíram de casa, que você sai assim, meu Deus, como é que eu vou aplicar passe? Como é que eu vou fazer palestra? Como é que eu vou receber espírito como médico? Doutrinar? Eu estou precisando do passe, da doutrinação, porque é só atrito. Ninguém disse que seria fácil. Por que eu tenho que me amedrontar diante desses atritos e me recolher e dizer, ó, Tamar, não vou mais não. Porque eu não tenho paz nenhuma em casa. Aí eu me recolho. Deixo a tarefa. Haverá uma consequência para mim. Porque eu fui avisado. Ok, ele está avisando todo mundo. Eu fui preparado. Ninguém me disse que eu ia encontrar facilidade. Ninguém me disse. Muito contrário, falaram antes. Eu estou aqui, Mário, observando o nível de desafio que nos é imposto. No momento que a gente está enfrentando algumas questões, aí aparece um compromisso com o centro, que já está trabalhando. Aí, justamente nesse dia que você tem aquele compromisso, você tem ou um passe, ou uma palestra, aí é um momento que você está enfrentando uma outra dificuldade que não tem nada a ver diretamente com o centro, mas que são questões pessoais suas. E aí eu estou pensando o seguinte, então aí agora é o desafio. Esse é o desafio. O desafio é que a gente está dentro de uma estrutura social e que a gente convive com a diversidade e que as coisas nem sempre são tão alinhadinhas.
Então, são os momentos que você vai ter que provar, que é um teste, que aí a gente fica... O teste, que hora o teste chega, o teste... Você se preparou para o teste, você vai se preparar durante a vida. Então, o teste é agora, mas você não sabe que o teste é agora, só vai saber quando chega. Então, agora você tem essa outra coisa para você resolver lá. Você vai dar para trás ou vai encarar? Como diz, né, o ditado, vai dar para trás ou vai encarar, vai enfrentar, vai assumir esse compromisso com segurança, com confiança em Deus e com firmeza, porque fácil, até agora, eu não vi nada fácil. Não vi nada fácil. Se eu disser que é fácil, eu já estou aí, já estou até começando a mentir. Porque não tem nada fácil, tudo é um desafio hoje, um desafio amanhã, e a gente está sendo o quê? Testado para ver onde vai nossa resistência, para ver onde vai o nosso compromisso. Vai dar para trás, porque se tiver tudo maravilhoso, então não tem muitas coisas para você driblar. Mas se você já enfrenta um desafio, que não são poucos, eu não vou ficar dizendo aqui, não são poucos, e você vai ter que enfrentar, vai ter que assumir seu compromisso, porque é como esse, como é o nome dele? Telésforo, né? Ele não quer saber, hein? Telésforo. Ele não vai querer saber que você está com picuinha com A, com B, que você está com uma outra questão lá, não vai querer saber. Vai querer saber, você vai servir ou você só quer ser o trabalhador de carteira assinada? Você que decide. Então, se você quer servir, ele não vai ficar lhe perguntando nas suas entrelinhas, não. Vai ter que enfrentar. Agora, enfrentar assim de cara um chefe como o Telésforo, eu preciso estar bem mais preparada, viu? Porque eu não sei... Tá no quartel. É Karine agora. Depois é Ivan. Realmente. Para mim está meio difícil. Karine e depois Ivan. Que levantou a mão depois de Karine. Completando o que Carmen falou, né? É o que a gente já estudou. É o batismo de fogo. É aquele burilamento, aquela provocação da lei divina para que a gente entre na reforma íntima e é junto aos próximos, junto aos nossos mesmos, para que a gente vá se trabalhando, né? Para que a gente chegue a esse desafio de exteriorizar e conseguir ajudar o próximo melhor. Não é fácil mesmo não, viu, gente? Não é fácil, mas a gente está aqui na luta diária, na dedicação, nesse planejamento de reforma. Ivan? Sérgio, as meninas foram bem explicativas aí, eu não quero ser repetitivo, entendeu? Mas é isso aí. Então tá, você levantou a mão, mas isso aí é um homem sábio, né? Ouviu as meninas, né? E elas estão cobertas de razão. Mas vamos lá. Cadê? E com profundo brilho no olhar, Telésforo acentuou, depois de pequeno intervalo. Se o Mestre Divino adotou essa norma, que dizer das nossas obrigações de criaturas falidas? A norma que ele cita aqui, um resumo, né? Amar, ensinar e servir. Como é lindo falar, né? Fácil falar. Já como Carmen, como Karine falou, que me abordei, cada um de nós sabe como dói o calo, né? Em cada um de nós, né? Então a gente não deve julgar ninguém, por isso que Jesus falou. Fulano, Sérgio tinha tantos anos, abandonou. Ferreira, o caso do amigo, né, que a gente não cita, 30 anos, palestrante, de a plateia levantar para aplaudir, abandonou, voltou, não abandonou, não foi para ficar em outra casa, abandonou para ir para os vícios mesmo, voltar para aquela atividade que levou a sua esposa a procurar saber por que ele voltou aquela conduta, churrasco de traições, de adultério, de bebida. Quem de nós pode levantar a pedra? Né? Porque é fácil falar, eu me preparei para amar, para disseminar, que é ensinar essas ideias que nos preparamos antes, e servir. E servir não é a carteirinha assinada. É, como Lia falou aqui, né? Está almoçando, está jantando, e a pessoa faltou no centro, como ela morava perto, as pessoas que conhecem aqui sabem, ela morava bem juntinho do centro, não precisava nem passar o zap. Lia! Bastava gritar.
Venha cobrir aí. Aí vinha a Lia. Não, estou almoçando, estou jantando. Você não é trabalhadora. Você é uma servidora. Então você tem a consciência que você está ali para servir. Você vai se nutrir servindo. Né? Se nutrir. Então, isso é fácil falar. Né? Porque a gente também quer ser amado. Né? Principalmente aqui. A gente quer ser acarinhado. Se não consegue dentro de casa, eu quero o carinho do guia. Não é isso? A gente chega lá cheio de problema em casa. Desempregado. Imagina. Kardec não passou por isso? Desempregado. Ele pergunta ao espírito de verdade. Como é que eu vou trabalhar? O sobrinho dele levou ele à falência. A segunda falência que ele teve, né? Como é que eu vou trabalhar em 2 noites? Em centro, né? Porque ele trabalhava em casa de noite, como Chico, mas ele tinha que ir desempregado. O que o Espírito de Verdade diz a ele em Obras Póstumas? Só se nós não lhe amássemos para não providenciar isso. Procura teu trabalho. E Kardec arranjou trabalho de ensinar professora. Arranjou 2 trabalhos e foi se queixar. Não dá para aliviar, não. Ele não falou assim, né? Porque eu estou com 2 trabalhos. Não. Senão, há tempo para tudo. A resposta é essa. Há tempo para tudo. Se você não tem condições, aquilo que Deus quer se faz. E não apenas na cabeça de um homem. A missão será transferida para outro. Aí ele se calou. Aí ele conciliou 2 trabalhos. Dava aula de graça a meninas escondidas dos pais. Porque mulher não podia estudar. Ele dava aula a jovens, mulheres, escondidos, sem cobrar nada, de noite. E tinha um tempo ainda para as tarefas espíritas, que levou ele a um cansaço físico, né? Alertado várias vezes pelo excesso, que não tinha energia elétrica em casa, era tudo naquelas luminárias, tudo aquilo ali. A energia surge dentro de casa nos postos em 1970, um ano depois dele desencarnar. Então, amar, eu quero ser amado. Então, quando às vezes você sente assim, só problema dentro de casa, outros é só desemprego no trabalho, e você vai lá aplicar paz, orientar espírito que não tem problema, às vezes, que é igual o seu. Mas a gente tem, é assim que a gente ganha luz. Eu vou esperar a facilidade? Está tudo sorrindo para ajudar, aquilo que a Carmen falou? Não, mas é difícil. Então, abstraindo-se, ele continua, das necessidades imensas de outros grupos, procuremos identificar as falhas existentes naqueles que nos são os afins. Aí ele foca diretamente para o movimento espírita. Eu não estou aqui para identificar falhas em outros grupos. Né? Eu não estou aqui identifiquem-me a partir de mim. Por que é que eu não consigo ficar em centro nenhum? Por que é que eu virei um espírita itinerante? Você serve alguma casa, irmão? Não. Eu sou... E agora melhorou, né? Porque era um itinerante só de estudar em casa e quando era convidado fazer a palestra. Agora, ou melhorou ou piorou, não sei. Ele faz palestra só em casa. Gravada. Eu conheço 2, né? 2 pessoas de alto coturno intelectual e de palestras espíritas que faziam na nossa casa. Quando eu perguntei para fazer um estudo por raio de luz, na pandemia, como é que é a live? É ao vivo? Eu falei, o estudo é pelo Meet. Não é pelo Meet, é o YouTube. As pessoas mandam pergunta pelo chat, porque aqui quase ninguém quer fazer. Porque aqui Carmen vai dizer em minha cara, olha, Sérgio, está errado. Ela tem o direito, não concordei. Pelo YouTube você manda pergunta, você lê, você anula. Eu posso anular, eu não respondo. A pessoa perguntou, eu só faço gravada. Mas por quê? Não, porque as pessoas perguntam, discordam muito, eu tenho muito aborrecimento na vida. Então, quer dizer, as pessoas não estão se suportando nem pela live. Como é que uma pessoa dessa vai ficar de frente comigo? Nem sempre eu estou sorrindo. Nem sempre eu estou de bom humor. E aí você me abandona porque minha cara às vezes não está bem? Porque às vezes eu não chego calçando tênis, eu chego calçando outro instrumento, né? Quer dizer... Esse daí está passando por um processo obsessivo. Quer dizer, nem à distância, por um processo tecnológico que não é frente a frente como o Meet, é o YouTube que você escreve a pergunta, e a maioria das pessoas vai passando aquilo na velocidade, conforme o nome da pessoa, você escolhe a que vai responder, a pessoa não fez a palestra.
no live, estudo o livro dos médios básico que a pessoa conhecia, porque não quer se indispor com alguma pergunta que venha de encontro a ela. Então, a gente fale, é o que ele está dizendo. Diga, Ivan. Sérgio, eu acho que isso tudo aí se resume na insegurança do indivíduo, nada mais. A insegurança, você foi gentil, né? Eu vejo isso aí como orgulho, porque a pessoa mesmo que eu me reporto aqui mentalmente, né? Eu não tenho a metade do conhecimento espírita que a pessoa tem. Só faz seminários, coisas. Então, de encantar a plateia, por isso que chamava. Mas a pessoa se melindrou, e é itinerante. Saiu da casa que eu faço palestra, na casa que ela trabalhava. E saiu. E é itinerante. E aí eu chamei para fazer a live à época da pandemia. E perguntou se era gravada. Ela ia gravar e mandar a aula. Porque aí ninguém pergunta. Eu gravo e posto. O motivo para mim, Ivan, é embutido muito orgulho e egoísmo nisso aí. Não estou julgando a pessoa. Eu estou analisando a fala de Telésforo. Porque segurança da doutrina deve ter, né? De estudar. Né? Aliás, é um livro sobre isso de Valdo Franco, Filomeno de Miranda. Diz que ninguém também. Ninguém sabe tudo, né? Ninguém sabe tudo. Diga, Ivan. Não sei. E me perguntaram aqui. O que eu vou fazer? Diga, Ivan. Vou pesquisar. Mas ele tinha tanta segurança e não queria receber, tinha receio das perguntas, aí é que está o problema. A questão vai saber, né? Vamos lá. Eu perguntar a mim, eu não sei não, José. Vou pesquisar. Os guias estão dizendo isso na mediúnica. Quantas vezes? Simbá dizia Edivaldo, né? Neo Lúcio. Está no livro Cemitério de Paz. Não sei responder sobre isso. Vou os instrutores maiores e um mês depois, 15 dias depois, eles me disseram para dizer isso aqui. Como é que eu vou saber? Tudo é Deus. Então, vamos lá. Em derredor de nós mesmos, os laços pessoais constituem extenso campo de atividade para o testemunho. Bom, aquilo eu já falei, Carne já falou, Carinho, ele resume com uma beleza dessa. Olha, Ivan vai sair, ou louvado seja a família toda espírita. Cássia vai sair, é o marido evangélico. A mãe também é. Em derredor de nós mesmos, os laços pessoais constituem extenso campo de atividade para o testemunho. Você já começa dando testemunho dentro de casa, com família contrária. Se desiste na frase de cima, você não está preparado para servir. Você não está preparado para servir. Porque você quer a facilidade. Então, começa dentro de casa. Cesse para nós outros a concepção de que a Terra é um vale tenebroso. Tem que tirar essa ideia da cabeça. O mundo de expiação. Tem gente palestrante que já fala chorando. Concepção de que a Terra é o vale tenebroso, destinado a quedas lamentáveis. E agasalhemos a certeza de que a esfera carnal, ou seja, a encarnação, é uma grande oficina de trabalho redentor. Preparemos-nos para a cooperação eficiente e indispensável. Esqueçamos os erros do passado e lembremos-nos de nossas obrigações fundamentais. Então fica com aquela ideia, Ivan, mas Ivan, ninguém me compreende não, Ivan, dentro de casa, você não sabe como é que eu sofro. E quando chego no centro, não encontro Tereza. Eu não fui com a cara dela. Acabar. Quer dizer, eu estou buscando uma paz aqui. Dentro de casa eu não tenho. Encontro Tereza. No trabalho o chefe me espizinhando. E aqui, aí desiste. Né? Desiste. E fica com aquela ideia de que aqui é um mundo terrível. Uma coisa. Aqui é uma oficina de trabalho redentor. A Terra é uma escola, tem vários exemplos. Terra é escola, Terra é oficina, Terra é hospital. Para uns é hospital, para outro é hospital, para outro é prisão. Outros é prisão, preso no corpo, com a deficiência, né? Incapacitante desde a infância. Emmanuel escreve isso no livro Religiões dos Espíritos. Para cada grupo de reencarnatório, se assemelha à Terra. Para uns é hospital, para outros é prisão, para outros é escola, para outros, enfim.
É isso, né? Nessa imagem filosófica, né? Filosófica. Ô, Mário, essa ideia de que aqui é um vale de lágrimas, de um sofrimento eterno, isso remonta aí do período da Idade Média, que a Igreja Católica fazia questão de tratar isso. E até na atualidade, se observar bem, a Igreja ela leva um maior tempo na contemplação da cruz, do sofrimento de Jesus na cruz, do que num período de Páscoa. É muito mais a lamentação e o sofrimento do que o período da ressurreição. Isso aí é um traço mesmo, característico já da Igreja Católica. Se aproveita nessa interpretação que deram, né? Que aí ficou no nosso inconsciente, que somos nós mesmos reencarnando, passando por isso, a ideia desse mundo de lágrimas, mundo de tristeza. Tem lágrimas? Tem, ninguém vai dizer que não. Mas a gente, espírita, ele está dizendo para, ó, Cássia, você vai reencarnar, porque aqui todo mundo vai reencarnar aqui, todo mundo não. Uns vão ficar com o André Luiz trabalhando desencarnado, outros vão reencarnar. A gente vai acompanhar só os desencarnados, André Luiz e Hilário. Mas lá não é um mundo, esse mundo de lágrimas, só vale tenebroso, que vai encarnar. Bota aí como uma oficina de trabalho, uma oportunidade redentora. Aproveita. Não dá. Até mesmo porque, se estiver no mundo espiritual, escutando isso, olha, vá se preparando, que você vai para um mundo tenebroso, um mundo de sofrimento, quem está lá não quer vir, não vai querer vir. Se eu ficar escutando um negócio desse lá, eu vou querer vir, só para eu tomar cacetada cá embaixo? Quanta gente desiste, vou passar para você, Elisângela, desiste por causa disso aqui, os erros do passado. Aí Elisângela me chama lá no passe, como a esposa de Ivan me chamou, né? Anos lá no centro estudando. Vamos botar um plantão de passe quinta-feira. Você não quer iniciar, você tem anos estudando já. Todos observam sua dedicação, seu esforço. Eu sou muito imperfeito. Eu não estava mentindo, eu estava olhando para mim mesmo. Né? Eu sou imperfeito, até inferior. E sim, aí Janete falou, mas Conceição, e Jesus vai esperar você ser perfeito para ir trabalhar? Como é que você se torna perfeito se não é trabalhando? Diga, Elisângela. Aí já não está nem mais aqui nesse mundo. Quando ele cita aqui a ignorância, né, que eles querem um povo ignorante, não esclarecido, ele não busca esclarecer, como o Espiritismo faz, né, que esclarece as pessoas, e eles não. No caso da Igreja Católica, que eles não querem, eles querem pessoas ignorantes para eles manipularem o tempo todo, e sempre fazer o que eles determinam, e não ter opinião própria. É isso, é complicado, né? É complicado, mas eu não posso nem falar, porque Joana de Angra falou, olha, vocês estavam lá. Eu leio a Bíblia, eu leio o Novo Testamento ali umas 2 vezes, né? O Antigo Testamento é muito simbólico, eu leio através de Haroldo Dutra Dias e de outros autores. Eu não encarei, isso é igual a Gandhi. Não deu para encarar o Antigo Testamento. Gandhi também não leu, mas o Novo Testamento ele devorou num trem. Eu também sou assim, o Novo Testamento é Jesus. Mas por que eu entendo, às vezes, do Antigo Testamento? João de Anjos faz essa pergunta. Se faça uma indagação, porque aquilo não é estranho, é porque você já disseminou essas ideias de tristeza nos outros, e ai daquele que duvidasse, ai daquele. E agora está no movimento espírita, para disseminar ideias novas, desfazendo as ideias equivocadas que fizeram. E quer encontrar facilidade. Não vai encontrar. Se aquelas pessoas foi você mesmo que disseminou, que vive com você, ou fora, ou que cruza com você. Essas ideias dogmáticas. Nós temos que cooperar agora, para ajudá-las a tirar aquilo da cabeça que nós ajudamos a implantar. Quando envergávamos batinas ou hábitos, como freiras e padres. Então agora nós temos que cooperar com eles, que é indispensável, uma cooperação eficiente. Então esqueça o erro do passado, quando alguém lhe convidar. Chega desse negócio de dizer, eu não posso não, Ivan. Por que isso, por que aquilo? Rapaz, Ivan, já fiz isso. Você faz? Ou já fez? Você faz ainda? Ou já fez? Erro do passado. Lembra de suas obrigações agora.
Eu não tenho como voltar e fazer o novo começo, diria Emmanuel, mas eu tenho como continuar e fazer o novo fim. Não é isso? Fica remoendo o passado. Já fiz aborto. Por que eu vou ficar com a cabeça chorando? Divaldo me disse isso lá, 25 anos atrás, chora. Vai ficar chorando, meu filho? Não fui para o tratamento obsessivo? Terças e quintas com o Divaldo, João Neves. Continua e faz um novo fim para a tua vida. Palavra de estímulo, de autoestima. Não me isentou da responsabilidade dos meus atos. Está tudo gravado na minha consciência. Porque não é só a mulher que aborta, né? Tem homem que acha até isso, né? André Luiz explica bem isso no livro Evolução em Dois Mundos. Para quem quiser saber a responsabilidade e a consequência do homem que não se arrepende, não se renova no corpo físico. Livro Evolução em Dois Mundos, segunda parte. Ele explica com detalhes algumas consequências no organismo físico. Daquele jovem que dá o aborto à mulher, que abandona a mulher grávida, ele aborta. Ele pensa que ele está livre. Então, caminhar. Então, para que eu vou ficar... Chorei, enxuga as lágrimas, levanta. E vai trabalhar. Cooperação, e quer cooperação eficiente com o Telésforo. Não quer cooperação meia boca, não. É cooperação eficiente. Não tem nada de... Tá precisando, embora. Vou, pode me chamar que eu vou. Acabou. Agora não posso por causa disso, não. Rapaz, não tenho coragem, não. Como é que eu vou meter a mão aí num passe desse, uma pessoa dessa? Então, não é arrogância, não é prepotência. É bom senso, reconhecimento de uma tarefa, que é um instrumento que há por detrás, já que encontra na gente um esforço, há espíritos elevados. O HD, né? O HD, eu queria que o HD, Carinho, esquecesse as coisas ruins, né? Mas o espírito... Ele se preparou, Carinho, ele se preparou. O espírito não esquece nunca. Tudo é um preparo, Carinho. Ela lembrou bem. Tem um livro que André Luiz fala, por que pergunta que tem médicos que parecem ser tão insensíveis. Ele já foi assim, abre uma cabeça de uma criança e tira um projétil, enquanto os outros estão uma pessoa do lado desmaia. Os espíritos insensibilizam áreas na área do perispírito, porque ele é um ser humano. Então, antes de encarnar, ele se prepara e, por magnetismo, eles insensibilizam áreas, eles dão detalhes, no cérebro, para o médico não desmaiar. Eu vou trabalhar, eu vou tirar o projétil da cabeça da criança. Depois eu procuro da série dele, para você, se a memória der conta. Eu leio só um trechinho aqui final. A causa geral, ele vai dizer só a causa, a gente vai trabalhar na próxima. A causa geral dos desastres mediúnicos é o quê? É a ausência de noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Então, é aquela... mas que recordação? Vem como predisposição, vem como tendência. Exceção daqueles que ele vai citar aqui, que vem com a tarefa, o médio ostensivo, de psicografar, da psicofonia, da vivência. Esses são mais responsabilizados, né? Porque esse não tem desculpa. Ele está vendo o mundo espiritual. Está vendo. Mas a maioria, né, dos trabalhadores espíritas que não são videntes, não são isso, né? Noção de responsabilidade. Mas eu entro e me beneficio do centro. Pelo passe, pela água, pelo atendimento fraterno, pela palestra, por tudo aquilo que os guias fazem através de nós. Me melhoro, me equilibro emocionalmente, espiritualmente. Depois dou um tchau e bênção. Na hora que eu estou mais... Por que não ter a gratidão? O que é que eu posso contribuir? Eu vou me preparar. Eu gosto de trabalhar com criança, trabalhar com idoso, o centro tem, fazer palestra, vou estudar. Mas eu gosto de ficar na recepção, eu gosto de preparar sopa, pão, vou fazer aquilo que eu gosto para ter uma cooperação eficiente, fazer aquilo ali. Não vou ficar olhando o meu passado, o passado já está gravado. Eu vou ficar olhando o meu presente, com o pé no futuro, a minha melhora. Mas o problema é que falta a noção de responsabilidade. Você coloca a pessoa, Emmanuel escreve isso no livro Seara dos Médios, capítulo Muito Entusiasmo, e a pessoa quer fazer tudo. Ele vai dizer lá, passa 1 mês, 2 meses e você olha, a cadeira está vazia. Aí vão perguntando, cadê Sérgio? Aquele que ingressou nisso, ingressou na sopa, ingressou naquilo outro.
Não veio mais. Mas que o Sérgio só chega atrasado. O carro da sopa sai às 6 horas. Ele chega às 6h30. Ele não tem noção de responsabilidade. Ele aplica passe, mas eles já vê ele bebendo, fumando e bebendo. Não é passista daqui? Cadê a noção de responsabilidade dele? Ele começa a se afastar dos guias. E aí começa o desastre, hein? Uma das causas do seu fracasso. Os guias não se afastam de nós. Nós nos afastamos dele pela nossa conduta moral. A gente começa, porque eu não tenho noção de responsabilidade. Mas se eu fosse um trabalhador de carteira assinada, eu tenho que ir. Amanhã eu tenho que estar lá no exame médico periódico e ver logo o detalhe. Não aceitamos ausência. Né? Já sabe, né? Se eu não for, tem milhares na minha vaga, procurando uma vaga como eu. Exame periódico. Aí eu vou, porque senão eu passo fome. Eu vivo do salário, eu e minha família, do que eu ganho. Por que no centro que eu me cadastrei como voluntário, eu não tenho essa noção de responsabilidade? Por que eu tenho que chegar atrasado? Por que eu tenho que fazer como eu quero? Ele está dizendo isso aqui, porque aqui é maior. Porque eu não sou trabalhador do raio de luz, eu sou um servidor do raio de luz. Então, se a presidente disser assim, há uma emergência aqui, uma pessoa chegou com uma aflição, uma obsessão gravíssima. Eu sei que você está em casa, estou em casa. Mas agora não tem nada no centro, não. Mas tem uma pessoa que os guias conduziram. E eu estou aqui. Você pode vir também me dar o apoio? Opa, eu vou levantar e vou. Se eu não vou, eu ainda entendo que eu sou um trabalhador. Ah, mas hoje o jogo do Bahia está tendo agora, eu gosto. Né? Ah, mas chegou uma visita em casa. Sérgio, um aflito foi traduzido para nossa casa. Eu não sei como indicou, mas bateu aqui, está na porta do centro. Você é o mais próximo. Você tem como vir? Mas Carlos chegou aqui agora, fulano. Eu não tenho noção de responsabilidade. Haverá consequências para essas ações minhas, sendo acumulativas. Não há dúvida, a gente vai ver no capítulo 7 em diante. Porque eu não tenho noção de responsabilidade. Então, por isso que eu vou repetir isso e finalizar, que é todo mundo impactado, e para todo mundo dormir bem, eu vou terminar com o que ele disse no capítulo anterior. Quem não deseja servir, procure outro gênero de tarefa. Telésforo diz, quem não procure servir, não é trabalhar. Ele falou, quem quiser trabalhar, para ganhar seu bônus horas, tem mais 5 ministérios no nosso lar. Nesse eu quero servidor. Eu não sei se todas as colônias, os espíritos são diferentes uns dos outros, né? Ninguém vai dizer que todo mundo é igual a Telésforo. Mas por que que André Luiz escolheu esse exemplo? Né? Não podia pegar um exemplo do espírito, mas por quê? É uma advertência profunda para nós. Sim. Para a noção de responsabilidade. Nem todo mundo é igual a Telésforo. Né? Você pode pegar uma Filomena aí no raio de luz, semente de luz, uma Anastácia mais suave. Os espíritos não são iguais, mais tranquilos. Mas por que ele pegou esse? E colocou o título Advertência Profunda. Porque isso daí é bem severo. Porque na mediúnica, se dissesse isso aí, vai ter gente que vai embora. Vai achar que o médio está obsidiado, que isso não é um espírito bom. Como é que o espírito pode dizer isso? Que não procure servir, procure outro. Porque ele se acha, né? Ele se acha, né? Que os espíritos precisam dele. Quando eu vou para o mediúnica, para o centro, ou qualquer tarefa, é porque eu preciso. Não é porque os guias precisam de mim, não. É que eu preciso. E pedir. Mas tem gente que se acha. Vamos para a nossa prece. 5 minutos, como sempre, terminamos 5 minutos. Vamos fazer a nossa prece final, desejando já de antemão um feliz fim de semana. Com feriadão, eu coloquei lá, né? Vou atentar isso. Dia 1º, Feriado. fim de feriado. Eu coloquei para ter. Vai ter que ficar faltando, porque é fim de feriado. Então, se a maioria... O feriado é segunda. Segunda-feira. Segunda é isso, a semana é segunda e sexta. Eu coloquei para ter. Não vai dar tempo de ninguém responder agora nem o objetivo. Mas eu coloquei para nós termos. Mas se a maioria disser lá que não, eu sou democrático, não vou fazer coisa. A gente respeita. Mas coloca lá que vamos fazer a nossa prece.
agradecer a presença do Cristo entre nós, através dos bons espíritos que velam por todos nós. E com certeza, meditando profundamente nessas advertências, nessas orientações da entidade elevada, Telésforo, que não é ríspido, não é grosseiro, mas é uma entidade firme, enérgica, amorosa, porque ele quer o nosso bem. E ter provas na vida, como ele bem identificou, essas provas são necessárias para o nosso crescimento moral e espiritual. Os professores aqui presentes sabem muito bem disso. Nenhum aluno é levado a passar de ano sem realizar testes, provas. E a Terra é uma grande escola, é uma grande oficina. Que possamos aproveitar as nossas experiências e com esforço ir passando nas provas da vida, que não é fácil para nenhum de nós. Com certeza sabemos, com certeza Telésforo sabe, mas não é impossível. E temos a ajuda imensa de Jesus, a ajuda imensa dos nossos guardiães espirituais, a ajuda imensa dos amigos encarnados, que apoiam, que escutam, que acolhem uns aos outros. Tenho certeza que diante das nossas aflições, quando às vezes a cruz parece muito pesada, pelo zap podemos encontrar a escuta de um companheiro e uma palavra que edifique, que revigore nosso ânimo. Então somos gratos ao Cristo, somos gratos aos bons espíritos por estarmos envolvidos nesta obra, nessa doutrina que ergue a nossa estima, sabendo que o nosso amanhã depende de hoje. E se o nosso hoje for melhor, o nosso amanhã é um amanhã de felicidade. Que Jesus abençoe a todos nós e aos espíritos que participam conosco desses encontros. Que assim seja. Que assim seja. Está lá no grupo do Minuto, quem quiser coloca, eu botei lá a ideia de ter o estudo dia 1º. Primeiro é feriado, mas eu coloquei como fim para não ficar faltando. Mas como sempre na democracia, se a maioria disser que não vai querer fazer, Que assim seja, mas não fazemos. Boa noite a todos. boa noite.